Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje saiu um estudo na SIC Notícias que nos indica que pelo menos 67% dos portugueses acredita que este governo não dura sequer 2 anos. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho-vos então mostrar aqui esta notícia que, apesar de ser relativamente óbvia esta opinião, tendo em conta a instabilidade que se transmite e que se vê do ponto de vista da governabilidade, aliás, no primeiro dia viu-se logo um impasse na tentativa de eleger o Presidente da Assembleia da República, apesar de que ficou resolvido depois do entendimento ao centro. Vemos que os portugueses não estão propriamente otimistas, ou pelo menos não estão tão otimistas como o Sr. Primeiro-Ministro. Também é um papel dele, se o Primeiro-Ministro for para o Governo dizer que, bom, isto é um Governo a prazo. Se ele não acreditar, quem mais é que vai acreditar? E temos também Gonçalo da Câmara Pereira a dizer que Luís Montenegro, vamos ver se ele tem a capacidade de pôr em prática as propostas que fez. Portanto, vamos só ver aqui um bocadinho deste estudo, que eu acho que é interessante, saiu hoje mesmo, e dá para ver um bocadinho do sentimento dos portugueses sobre a política nacional. Ora, a conclusão, que é uma sondagem do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias e da TSF, que adianta que 67% defende que Luís Montenegro deve manter o não à participação do Chega no governo. Eu acho curioso porque isto é um paradoxo enorme. Se nós olharmos para aquilo que é a causa da instabilidade do governo e que a maior parte dos portugueses reconhece, mesmo que ver com o tal não é não, que a meu ver foi um erro. Portanto, tendo em conta que a maior parte dos portugueses não quer instabilidade e reconhece que a vida útil deste governo é de 2 anos no máximo, conseguimos perceber que os portugueses não querem a estabilidade que o Chega, mas também percebem que o governo não é para durar. Portanto, ao fim e ao cabo, eu acho que os portugueses o que estão a dizer é, bom, vamos para eleições novamente. Parece ser esse o sentimento dos portugueses. Aqui em baixo também vemos que, de acordo com a sondagem, 68% dos inquiridos não acredita que o Executivo liderado por Luís Montenegro cumpra os 4 anos de legislatura. Eu também não acredito, no entanto, é como eu vos digo, eu já vos falei sobre isto antes, o Luís Montenegro ter feito aquele acordo com o Pedro Nuno Santos sobre o Presidente da Assembleia da República pode ser um sinal político sobre a ideia de que pode a legislatura aguentar-se os 4 anos com a aprovação do PS, tendo em conta que já negociaram o Presidente da Assembleia da República. Porque eu não creio que o Pedro Nuno Santos tenha feito este negócio única e exclusivamente para os meios de comunicação tradicionais, etc. Até porque ficava-lhe muito melhor, do ponto de vista da ideia do sentido de Estado, ter aceite o Presidente da Assembleia da República como quase que um cavalheirismo e não exigir o seu Presidente da Assembleia da República para os últimos 2 anos do mandato. O que é que isto nos indica? Que Pedro Nuno Santos provavelmente estará disponível para tornar estável este governo durante os próximos 4 anos. E isso pode anular a queda do próximo Orçamento de Estado, que é já daqui a 6, 7 meses. Mas vamos ver o que é que diz o resto da sondagem. Ora, mais de metade, 67%, defende que Montenegro deve manter o não e não à participação do Chega e 60% dão nota negativa a uma maioria à direita que inclui o partido de André Ventura. Eu acho que é muito curioso. Eu não estou a dizer que estes dados que são mentira de todo. No entanto, podem não querer incluir André Ventura, mas vão ter que se aguentar com a instabilidade do país, porque se não querem negociar com André Ventura, não querem incluir num acordo de governo, eu espero que os portugueses compreendam que os próprios estão a defender a instabilidade política no país. Mas isso é tão simples como isso. O estudo, para terminar, diz que cerca de 40% acredita que o resultado em futuras eleições será mais negativo para a coligação PSD-CDS-PPM. Eu também acredito nisto. Eu nem acredito que esta coligação valha a pena sequer para o Luís Montenegro. Não, eu acho que esta coisa foi toda uma questão simbólica e nós vemos a questão do simbolismo tendo em conta que não houve uma participação dos 3 líderes de forma igual ou os 3 líderes não foram relevantes para a vitória nas eleições. Nós vemos, por exemplo, o Gonçalo da Câmara Pereira, que, fazendo aqui uma metáfora e metendo aqui um bocadinho de humor pelo meio, foi quase que amarrado com um colete de forças, foi amordaçado e não o permitiram falar. Tanto que nem sequer foi convidado para a cerimónia de tomada de posse, o que eu acho que é muito triste, porque Luís Montenegro ganhou as eleições enquanto líder da coligação AD, enquanto um dos líderes da coligação AD,
Esteve presente Nuno Melo, que inclusive também tem um cargo no governo, e Gonçalo da Câmara Pereira não foi tido nem achado nessa cerimónia. Eu acho que isso foi uma coisa que foi mesmo uma falta de respeito, inclusive Gonçalo da Câmara Pereira já se veio manifestar sobre o assunto. Pessoalmente eu acho que é muito triste. O que é que podemos prever daqui? É um bocadinho um paradoxo. Os portugueses, ao mesmo tempo que dizem, e eu gostava de saber já agora quais é que foram, vou abrir aqui o link da sondagem só para ver quantos é que foram os inquiridos. Eu vou-vos mostrar aqui estes gráficos também, entretanto, que são sempre interessantes. Ora, estes gráficos indicam aqui, por exemplo, que considera que este governo irá cumprir a legislatura até ao fim. 21% diz que sim, 11% diz que não sabe, não responde, 68% acha que não. Para a pergunta, Montenegro deverá manter o não à participação do Chega no governo, 67% diz que sim, 25% diz que não, 8% diz que não sabe ou não responde. E mostra também aqui uma imagem que eu já tinha visto. Ora, cá está. À pergunta, quem vai ser o líder da oposição ao governo de Luís Montenegro, PS ou Chega? 35% diz que vai ser André Ventura, 53% diz que vai ser o PS. Portanto, ao fim e ao cabo, eu não sei se os portugueses estão a encarar isto como... Apesar de que 12% sem responder fariam a diferença. Eu também tenho que ver aqui o número de inquiridos, que era para vos dizer. Em caso de queda do governo numa nova eleição, o resultado do PSD-AD seria mais positivo, diz 19%, 44% diz mais negativo. Eu também acho que sim. Tenho aqui mais algumas perguntas, já agora mostro-vos o gráfico todo. Caso o PS provoque a queda do governo de Montenegro, uma nova eleição, o resultado do PS será mais positivo, 26%, mais negativo, 37%. E 10% não sabe, não responde. Caso o Chega provoque a queda de governo de Montenegro numa eleição, o resultado do Chega será 32% mais positivo e 39% mais negativo. Reparem que isto é o que eu vos tenho vindo a dizer. Eu não acho que o Chega se enquadre de um modo geral na mesma circunstância de fazer cair o governo e ser castigado, porque ao fim e ao cabo muitas das pessoas não votaram por ideologia, até porque os portugueses não votam muito por tendência ideológica, os portugueses votam muito por primeira identificação com o líder, e no caso do Chega, alguns deles votaram como protesto, que muitos dos comentadores nos meios de comunicação tradicionais fazem pouco desse voto, como se não fosse um voto legítimo, diga-se de passagem. E depois tem aqui sondagem sobre expectativa sobre o novo primeiro-ministro. 31% diz que é bom, 27% diz que é mau, portanto os portugueses não têm expectativas muito elevadas sobre o senhor. Como avalia as escolhas de um modo geral do governo, 34% diz que bem, 20% diz que mal, temos aqui uma taxa enorme de sem resposta. E como antecipa a situação política após os resultados das eleições de março de 2024, 70% diz instabilidade, 19% diz estabilidade. Portanto, meus caros, tem aqui a ficha técnica, já agora podemos ver aqui os inquiridos. A amostra teve 805 entrevistas efetivas, 707 foram online, 93 foram telefónicas. Pronto, portanto tem aqui uma amostra de 800 pessoas. Mas bom, meus caros, este era o estudo isto é bom, é importante de ver, que é para perceber como é que anda o sentimento sobre a política pelos portugueses e a ver o que é que eles dizem, o que é que lhes parece, que eu acho que é importante. A minha opinião é só uma. Eu acho que o Montenegro deu um tiro enorme no pé quando disse que não é não e decidiu manter essa palavra. Acho também, concordo com a maior parte dos inquiridos aqui que dizem que este governo não dura os 4 anos. Eu acredito que não. No entanto, a minha dúvida só se levanta por causa daquela negociata do Presidente da Assembleia da República, e eu acho que as europeias, que vão ser em junho, se não estou em erro, vão ser um grande sinal político em Portugal. O importante a ver nas europeias vai ser, para mim, obviamente, o resultado do Chega, que eu acredito que o Chega, exatamente como o Marcos Mendes disse, eu acredito nisso, eu acredito que o Chega pode mesmo vencer as europeias, e também vai ser interessante ver a afluência às europeias para ver como é que se vai comportar a abstenção, tendo em conta que os portugueses se abstêm bastante de um modo geral, mas particularmente nas eleições europeias. Portanto é isso, meus caros. Ficam aqui a saber o sentimento do povo português sobre este novo governo, as perspectivas dos portugueses, e vamos ver se elas se realizam ou não. Eu concordo, talvez, com a maior parte das perspectivas que aqui deram. Portanto, é isso, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram. No dia de ontem postei uma entrevista com o Duarte Branquinho sobre a Ilíada, que é uma organização de direita francesa. Falámos sobre livros e trocámos umas ideias sobre os temas que iam surgindo
associados aos livros. Portanto, é isso, meus caros. Espero que gostem da entrevista, espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, deixem o like se ainda não deixaram. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.